Olá, Márcio Silveira aqui falando. Seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu irei falar sobre como empresários comuns conseguiram deixar de ser reféns de suas empresas, crescer em faturamento, obter maior lucro, sem precisar trabalhar mais que 6 horas por dia e sem precisar contratar profissionais ultra qualificados. O que eu vou compartilhar com você são técnicas práticas utilizadas por pequenas e médias empresas no mundo inteiro para expandir sem sugar a energia do dono nem o caixa da empresa. E eu quero começar essa aula firmando aqui contigo 3 promessas. A primeira delas é que eu me comprometo contigo a lhe ensinar o passo a passo para criar uma empresa que funcione de um jeito que lhe permita criar seu estilo de vida, sem urgências desnecessárias, permitindo a você ter mais tempo para objetivos pessoais. Minha segunda promessa é que eu irei lhe ensinar a diminuir a rotatividade dos seus colaboradores, diminuindo custos financeiros e de tempo. E a terceira promessa, e não menos importante, é claro, vamos falar sobre como criar escalabilidade, crescimento para o seu negócio de no mínimo 30%, baseado em pesquisa, tá bom? Esse número não veio da minha cabeça, é baseado em pesquisas da Gallup. Eu achei por bem detalhar para você a anatomia dessa nossa aula. Então, nos minutos iniciais, eu vou falar sobre 5 razões pelas quais vai valer a pena assistir essa aula. São 5 oportunidades que surgem quando você consegue criar uma empresa que funciona até sem a sua presença. Nos minutos seguintes, eu vou falar sobre 3 armadilhas das quais você é vítima. Deixa eu lhe dizer o que são armadilhas. Armadilhas são ações que você executa acreditando que elas vão melhorar a sua vida, que vão resolver alguns dos problemas que você passa aí na sua empresa, mas que na realidade só pioram a sua situação. Então recomendo fortemente que você fique muito atento a essas 3 armadilhas, porque o pior inimigo é aquele que está oculto, aquele que a gente não percebe que existe. E logo após eu vou falar sobre os 5 passos para você ter maior liberdade à medida que a sua empresa cresce. E a minha recomendação para você é que você assista essa aula inteira na íntegra, sem pular qualquer trecho, porque toda e qualquer informação colocada nessa aula foi pensada para lhe ajudar a alcançar maior resultado na sua empresa, ao mesmo tempo em que você consegue maior liberdade na sua vida. Deixa eu me apresentar, caso você não me conheça, meu nome é Márcio Silveira, eu sou empresário, sou coach de negócios, sou palestrante, atuante há aproximadamente 10 anos no ramo de desenvolvimento humano e já ajudei mais de 100 empreendedores a acelerarem seus resultados e a terem mais equilíbrio em sua vida. Eu vou começar essa aula falando 5 razões pelas quais vai valer a pena você ficar nessa aula do início ao fim. São 5 oportunidades que apenas surgem quando você aprende a criar uma empresa que funciona sozinha, até sem a sua presença. E a primeira oportunidade que surge é que você poderá criar um negócio que seus clientes amem, e isso aumentará a fidelidade deles à sua marca. Philip Kotler já disse que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais caro que manter um cliente atual. Muitos empresários investem pesado em marketing, comunicação, descontos, abatimentos, campanhas publicitárias, enfim, e numa infinidade de técnicas que a curto prazo até promovem certo aumento de receita. Mas entenda o seguinte, uma empresa de sucesso geralmente vê que 80% dos seus negócios provém de 20% dos seus clientes. Então, quando você faz a sua empresa funcionar do jeito correto, você consegue melhorar cada vez mais a experiência do cliente com a sua empresa e mantém este cliente o máximo de tempo possível comprando de você. Você vai aprender também como aumentar sua margem com menos esforço. Porque quando você começa a se dedicar à estratégia da empresa, ao invés de se dedicar a tarefas operacionais, você perceberá que terá mais tempo para perceber as novas necessidades do mercado e assim gerar inovação.
Quem inova não precisa temer imitadores, já disse o ex-sócio do Elon Musk. Então talvez você pense que talvez não seja tão criativo ou tão inovador. Mas ser inovador, na realidade, envolve apenas estar atento a necessidades do mercado e tentar perceber qual é uma lacuna que ainda não foi atendida, um problema que ainda ninguém resolveu. Então, quem está apagando incêndio o dia inteiro não consegue ficar atento e acaba perdendo boas oportunidades. Iremos também entender nessa aula como fazer com que seus funcionários vistam a camisa da empresa. É interessante que a Gallup realizou uma pesquisa que mostrou que apenas 13% dos colaboradores eles estão de fato engajados com as empresas nas quais trabalham e 87% estão desengajados ou ativamente desengajados. Isso quer dizer que a maioria matadora não gosta do que faz ou não gosta de onde trabalha e acaba ainda contaminando os demais colaboradores. E o resultado é um local de trabalho com 37% mais faltas, 49% mais acidentes ocupacionais e 69% mais erros nos produtos. Agora, perceba só a diferença. Uma empresa engajada, com colaboradores engajados, a produtividade chega a ser 18% maior, gerando um lucro 30% superior. Ou seja, então quem fatura 1 milhão ao ano poderia ter faturado até 1.300.000 apenas engajando seus colaboradores. Vai valer a pena também você assistir essa aula, porque você perceberá que existirá a oportunidade de vender a sua empresa, mesmo que você não queira. Porque uma empresa que lhe dê liberdade é a mesma empresa que possui processos e atividades bem definidos. E isso facilita no processo de venda. Afinal, se você trabalha o dia inteiro em sua empresa, você não tem uma empresa, você tem um emprego. E seja sincero, quem que vai querer comprar um emprego? Vender a empresa para alguns é também uma oportunidade para escolher outros negócios, talvez para dedicar seu tempo, né? Talvez oportunidade para se aposentar, oportunidade para colocar uma boa grana no bolso. É interessante que uma empresa que funciona de forma independente do dono pode se valorizar em até 10 vezes. Essa aula também vai valer a pena porque eu tenho certeza que existe pelo menos uma área da sua vida para a qual você não está dedicando tempo conforme deveria. E criar uma empresa que lhe dê liberdade vai lhe proporcionar ter mais tempo para a família, seus filhos, relacionamentos importantes, hobbies pessoais, talvez alguns sonhos antigos, né, que estão quase esquecidos. Talvez você tenha prometido para si mesmo e para outras pessoas que trabalharia menos. Mas o tempo passou, talvez 1, 2, 5 anos, isso não aconteceu. Então, fique bem atento a essa aula que você entenderá como criar uma empresa que lhe permita se dedicar a tudo aquilo que é importante na sua vida. Sabe? Uma empresa que lhe permita criar seu estilo de vida. Eu me identifico muito com essa frase do Mário Sérgio Cortella, que é um famoso filósofo brasileiro, onde ele fala que trabalho é muito mais que uma fonte de renda. Trabalho é uma fonte de vida. Mas quer saber por que eu me interessei em falar sobre esse assunto? Vou lhe contar em 2 minutos ou 1 minuto a minha história. Eu comecei a empreender muito cedo, eu tinha apenas 9 anos de idade, e foi por escolha. Então eu já fui treinado a pensar de uma forma em chegar a oportunidades, de forma que isso já está no meu sangue. E eu tenho algumas paixões, né? Eu tenho paixões por negócios, sou apaixonado por liberdade, por ciências exatas, por comportamento humano e por todo tipo de conhecimento que seja prático, que seja possível de se utilizar na hora. Então, na união da minha história com minhas paixões, mais algumas habilidades que eu já possuía, fez com que eu empreendesse na área do desenvolvimento humano. Isso já faz mais de 10 anos. E nessa área, alguns empresários chegaram até mim solicitando ajuda para melhoria de performance.
E eu consegui resultados, ótimos resultados com muitos deles. Mas eu observei que alguns ainda ficavam frustrados com o negócio devido ao alto custo pessoal para obter resultados. Então o que eu fiz? Na busca pela melhoria contínua, eu busquei o que existe de melhor no mundo para ajudar a donos de pequenas e médias empresas. E por que eu fiz isso? Porque eu valorizo muito a liberdade. Então eu fiz dezenas, literalmente dezenas de cursos e treinamentos. Só que ainda assim, esses cursos e treinamentos não eram o suficiente. Então o que eu busquei? Eu busquei aprender com empresários que já tinham o resultado que alguns apenas almejavam. Eu aprendi e apliquei na minha empresa e na empresa de diversos clientes o que funciona de maneira prática para a realidade de donos de pequenas e médias empresas, o que é um tanto diferente do que se ensina nos cursos de administração e MBA ministrados nas universidades. Inclusive, eu já tive clientes com formação em administração e alguns não conseguiam utilizar os conhecimentos que eles obtiveram nas suas universidades para aplicar nas suas empresas. Eles precisavam de uma coisa mais prática. E eu consegui, assim, ajudá-los. E a minha missão é transformar a vida de 300 empresários por dar ajuda individual e personalizada a eles até o ano de 2021. E eu faço isso porque eu acredito que a vida tem muito mais a oferecer do que apenas trabalho e preocupação. Então, vamos começar falando sobre algumas coisas que você acha que está fazendo certo, mas apenas está piorando a sua situação. A primeira delas, a primeira armadilha, é a gestão dos detalhes ou querer ter controle total sobre a sua empresa. Então você delega algo a um funcionário e, querendo ser útil para que ele alcance o objetivo, você faz um acompanhamento bem de perto. Pergunta como ele está indo, manda uma mensagem, pergunta no dia seguinte. Bom, muitos donos de pequenas e médias empresas acreditam que o olho do dono é o que engorda o gado. Eles acreditam no chavão, quer bem feito, faça você mesmo. Então, quando eles delegam, mantêm um acompanhamento tão de perto para garantir os acertos que acabam microgerenciando seus colaboradores. Eu até entendo que alguns empresários pensem assim às vezes. Eles acham que estão apenas orientando, sendo líderes, ensinando. Eu entendo que a intenção é boa, querem evitar erros, retrabalho, porque tudo isso toma muito tempo. Além de que a sensação de controle sobre tudo os mantém calmos, saber que as coisas ocorrerão de acordo com o planejado. Então, a intenção é super positiva. Mas isso piora a sua vida, sabe por quê? Porque você infantiliza seus funcionários. Você ensinou seus funcionários a não terem autonomia para solucionar problemas. E o resultado é que você acaba jogando em todas as posições. Você tem uma vida de bombeiro, vive apagando incêndio. E como é você quem resolve tudo, seus colaboradores são treinados para levar problemas todos os dias para você resolver. A moral da história, você vive apagando incêndios. E eu gosto dessa frase do Steve Jobs: concentre-se naquilo que é bom, delegue todo o resto. Se você parar para pesquisar no Google sobre microgerenciamento, você vai entender as estatísticas do mal que isso causa à sua empresa. E eu vou lhe contar uma coisa muito importante, tá? E eu preciso que você preste bastante atenção. Grandes empresários entendem que delegar funções é a porta para o crescimento. Vou repetir. Delegar funções é a porta para o crescimento. Esses empresários entendem que precisam de pessoas para trabalhar, eles precisam de gente. E não só isso, eles precisam de líderes. Não existe
um grande empresário que seja capaz de fazer uma empresa faturar milhões sozinho. Não existe. Então, se você é um empresário que está cuidando do operacional no dia a dia da sua empresa, resolvendo problemas em cima de problemas, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia para fazer sua empresa funcionar, se você está ocupado fazendo sua empresa funcionar, quem vai estar fazendo sua empresa crescer? Ninguém. Não sobrou ninguém para fazer sua empresa crescer. Já parou para pensar em quantas oportunidades já escaparam pelos seus dedos porque você não teve tempo de agarrar essas oportunidades por conta de algum incêndio que precisou ser apagado? Uma coisa é você se envolver em tudo e outra, totalmente diferente, é querer controlar tudo. Então, não adianta querer fazer a gestão total de cada pequeno detalhe da sua empresa. Essa história de que olho do dono que engorda o boi ou que engorda o gado é uma armadilha na qual você se colocou. E a propósito, o polo oposto, que é delegar e não acompanhar, na verdade o nome disso é delargar, tá? Não fazer o devido acompanhamento também gera incêndios e só piora a sua vida. A segunda armadilha, ou seja, a segunda ação que você faz achando que está certo, mas só piora a situação, é acreditar que você precisa ser durão para ser um bom líder. Alguns empresários acreditam que as pessoas precisam de pressão, porque senão elas vão perder o foco. Alguns acham que as pessoas precisam sair da zona de conforto. Acreditam que faz parte do mundo moderno, né? Exercer pressão sobre os colaboradores. E é claro, muitos têm que sair da zona de conforto, sem dúvida. Mas, assim, alguns empresários, já tive a oportunidade de conversar, teve um que até uma vez falou o seguinte para mim, que ele tinha ido no evento onde o palestrante gritava, batia na mesa, falava sobre foco, determinação, e ele achava que isso teria que funcionar também com a equipe. Então ele tentava fazer a mesma coisa, né? Ele tentava gerar essa energia na equipe sendo enérgico, né? Mas ser líder não tem nada a ver com isso. Porque a sua urgência ou a pressão que você exerce em sua equipe não gera comprometimento interno em seus colaboradores. E nem de longe é a melhor técnica para isso. Ser líder é entender que tem horas que seu colaborador precisa de muito apoio e muito direcionamento. Em outros momentos, ele precisa apenas de direcionamento. Em outros momentos ainda, ele só precisa de apoio. E ainda alguns outros precisam de conhecimento técnico sobre como executar melhor algumas tarefas. E ainda outros colaboradores precisam apenas de alto grau de autonomia. Então, ser líder é entender em qual momento cada colaborador do seu time se encontra e oferecer a ele exatamente o que ele precisa para alcançar os objetivos da empresa. E segundo a professora Linda Hill, de Harvard, um bom líder faz com que as pessoas acreditem no seu trabalho e que com você elas terão sucesso. Então, a sua missão é fazer seu time acreditar no trabalho que você está desenvolvendo e que, ao mesmo tempo, elas obterão o sucesso com a sua ajuda. E por que ser durão, ser esse tipo de líder, piora a sua vida? Eu vou dar aqui a você uma série de razões do porquê piora. Bom, piora porque as pessoas cansam, vai chegar um momento que elas vão trocar esse emprego por outro. Piora porque elas vão começar a agir contrário às normas da sua empresa, talvez agindo de má fé, desrespeitando até mesmo alguns dos valores que você acredita. Piora porque elas começam a sentir que são peças de uma engrenagem. Elas sentem que não são úteis. Então, um líder despreparado acaba gerando queda de desempenho, um clima organizacional ruim, uma equipe desengajada, funcionários que não sabem exatamente o que precisa ser feito, colaboradores ficam tensos, abalados, têm pouca clareza sobre metas ou procedimentos de sua empresa, porque afinal eles evitam fazer perguntas. Então, você que está aí me assistindo, entenda que, como líder, você precisa inspirar as pessoas. Precisa conquistar o direito de ser um líder. Tá? E não é você quem dita ou quem diz se você tem o direito ou não de ser líder. Ser patrão
não torna de você um líder. Alguns acham que por serem carismáticos são naturalmente líderes, mas o convívio social é muito diferente do que é a vida numa pequena ou média empresa. Então você precisa conquistar o direito de ser líder dentro da sua empresa. O Vicente Falcone fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, líder que é líder bate meta com o time fazendo aquilo que é certo. Olha como ele continua essa frase. Não se pode abrir espaço para amadorismo nessa etapa. Uma vez que as metas existam para todos, você logo vai entender que quem bate metas é o time e não você. A soma das metas de cada um é a sua meta. Isso sendo verdade, cabe a você ajudá-los a bater as metas deles. Ou seja, não adianta ficar cobrando o tempo todo, você precisa ajudá-los. E quando o Vicente fala fazendo o certo, ele quer dizer o seguinte: nunca se desvie do seu comportamento ético. Por exemplo, nunca prejudique alguém para bater sua própria meta. Em suma, você precisa inspirar as pessoas e ficar atento para não prejudicá-las em qualquer nível. Só que às vezes, pelo seu comportamento, você está se desviando do comportamento ético, violando talvez seus valores e os valores da sua empresa sem perceber. E lembre-se, o oposto também não funciona. Ser aquele patrão super legal, super amigo dos funcionários, também não lhe torna um bom líder. Em suma, 70% do resultado é liderança. Frase aí do nosso amigo Vicente Falcone. A terceira armadilha que você comete é acreditar que a remuneração vai ser um elemento motivador. Muitos empresários, ao tentarem manter seus colaboradores engajados, fazê-los vestir a camisa da empresa, começam a oferecer planos para aumento de salário, comissões e daí por diante. E o empresário pensa mais ou menos assim nesse momento. Bom, ele trabalha para obter o salário, né? Ele quer obter pagamento, dinheiro. Então, se eu pagar mais, ele vai ficar mais feliz, mais motivado e mais comprometido. E ele ficando mais comprometido, ele vai entregar maior resultado, o turnover será menor. Correto? Na verdade, não. Entenda o seguinte, ó, eu até entendo que o dinheiro abre muitas portas. Eu entendo que você pensa que isso realmente irá motivá-lo. E não está de todo errado. O dinheiro ele até motiva, mas só até certo ponto. O dinheiro não faz com que seu colaborador fique comprometido com a sua empresa. E o motivo é muito simples. Comprometimento é resultado, é uma consequência de quando o colaborador gosta de ir trabalhar. O erro não é você querer premiá-lo, não é querer pagá-lo bem. O erro é utilizar apenas este método, ou utilizar este método como sendo o principal. Você sabe o que seus colaboradores realmente esperam do seu local de trabalho? Segundo a Great Place to Work, o que é mais importante do ponto de vista dos colaboradores? 56% dos entrevistados disseram que é desenvolvimento profissional, que esse é o item mais importante. 30% responderam que é qualidade de vida. Apenas 11% responderam que o que mais lhes motiva é remuneração e benefícios. 3% desejam estabilidade. E um outro fator que você precisa saber é o seguinte: mais de 50% da força de trabalho já hoje é formada pela geração dos millennials, que são pessoas entre 22 e 38 anos. E sabe uma das coisas que eles desejam muito? Reconhecimento pelas suas conquistas, se possível de imediato. Então os millennials são profissionais bastante comprometidos com o seu trabalho quando se identificam com o propósito da empresa. Então, se o propósito da sua empresa está um pouco indefinido, né, a tua cultura não está muito bem formulada,
são pessoas que tenderão a não se identificar e, por sua vez, não se comprometerão totalmente. Mas vale a pena investir nessa força de trabalho, não só por causa da razão deles serem a maioria, né, na nossa época, mas também porque são pessoas que facilmente se adaptam a mudanças, o que hoje é primordial. Afinal, as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, você percebeu aí que não adianta tentar recompensar apenas com dinheiro. Não é o que eles mais desejam e, principalmente, a geração millennial deseja reconhecimento. E isso pode até piorar o resultado que você deseja alcançar na sua empresa. Porque se ele fica por quanto ele é pago, se surgir uma oferta um pouquinho melhor, ele tenderá a aceitar. Agora, quando o colaborador está bem comprometido com a sua empresa, quando ele gosta de ir trabalhar na sua empresa, a tendência é que ele rejeite propostas de salários melhores. Chegamos então no ponto alto dessa aula, os 5 passos para você ter maior liberdade à medida que a sua empresa cresce, sem que você precise de profissionais ultra qualificados. E a gente pode dizer que existe aí um pré-requisito ou um passo zero, que é definir exatamente o que você deseja para a sua vida, primeiramente. Então, qual é o tipo de vida que você deseja ter? O que você deseja alcançar? O que seria uma vida significativa, com propósito para você? A partir do momento em que você define isso, você começa então a definir qual o tipo de empresa que você deseja possuir que lhe conceda esse tipo de vida. Perfeito? Michael Gerber, que vai ser citado mais para frente, ele diz que a sua empresa deve existir para lhe enriquecer a vida e não para drenar a sua vitalidade. Só que os empresários, muitos deles, infelizmente, se esquecem disso ou talvez não estejam tão presentes mentalmente para isso. Acabam vivendo no piloto automático. Então, a empresa ela serve para conceder a você a vida que você deseja. Uma vida com liberdade, com propósito, enfim. A vida que você idealiza em sua mente. Esse é o objetivo da empresa. A partir daí, então, a gente vai para o primeiro passo. Então, o primeiro passo é ter uma mentalidade de crescimento, que envolve acreditar com base que é possível sim ter uma empresa que funcione de maneira previsível sem que você fique o tempo todo nela. É entender que empresas que hoje são grandes já foram pequenas um dia. Entender também que se você não está evoluindo e crescendo e tendo maior liberdade, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe e que essa informação existe e ela está disponível para quem busca por ela, assim como você está nesse momento. Envolve também entender que as maiores empresas do mundo se tornaram grandes porque quando elas eram pequenas, elas funcionaram da maneira correta. E é por isso que elas cresceram. Mentalidade de crescimento também envolve aceitar desafios e encará-los como oportunidade para crescimento. Envolve você também manter uma energia emocional alta ao lidar com esses desafios e não desistir quando surgirem dificuldades. Um outro fator importantíssimo de ser levado em conta é o que disse o maior guru de pequenos e médios negócios do mundo, Michael Gerber, que é encontrar o equilíbrio entre 3 pessoas existentes dentro de todo empresário, que é o equilíbrio entre o empreendedor, que é aquele que enxerga oportunidades, entre o administrador, que é quem faz o planejamento, e o equilíbrio no técnico, que é aquele que é muito bom executando o trabalho operacional. O equilíbrio entre essas 3 personalidades que existem dentro de você é o que lhe ajudará a fazer a sua empresa crescer e levá-la para o próximo nível. E o equilíbrio entre essas 3 personalidades exigirá de você novas habilidades. Lembre-se, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que te levarão para o próximo nível. Então você precisa aprimorar seu repertório de habilidades e comportamentos pessoais.
E quais são os benefícios de cultivar uma mentalidade de crescimento? O primeiro deles é que você vai ter equilíbrio nos seus papéis como empresário. E o resultado é que você vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Um segundo benefício é que você vai começar a enxergar oportunidades de crescimento. A sua mente vira como que uma esponja, absorvendo tudo aquilo que é importante para fazê-lo alcançar o seu objetivo. Um terceiro benefício, você vai começar a apreciar a jornada. O caminho para o sucesso passa a ser uma jornada emocionante. Então você vai começar a aproveitar a trajetória. E com isso você passa a reclamar menos e até o seu humor começa a melhorar. Agora, por que você nem sempre pensa assim? Bom, acontece que nós vivemos num ambiente que alimenta a mentalidade do foco no negativo. E as pessoas não fazem isso porque querem, tá? Acontece que o nosso cérebro, ele não foi treinado para ter sucesso. Nosso cérebro foi treinado para sobreviver. E por isso nós reparamos apenas naquilo que é negativo. Nós temos aversão a riscos. Então, o cérebro treinado para sobreviver, ele foca em tudo aquilo que pode ser perigoso ou que seja uma ameaça. Então, talvez você possa estar assistindo essa aula e pensando, mas isso não é possível. Ou então, o Brasil está em crise. Ainda um outro pensamento comum, isso só funciona lá fora com grandes empresas. Então, cuidado. Talvez o seu cérebro de sobrevivência esteja lhe sabotando. E se você não ajustar a sua mentalidade, sabe o que vai acontecer? Você vai evitar desafios, vai desistir facilmente, vai se manter no status quo, né? Você vai ficar nesse padrão em que você está. Não vai conseguir ter um progresso. Uma outra coisa que acontece, a sua mente começa a enfatizar as dificuldades, né? Então, você não procura por novas e melhores informações, você tende a acreditar que não irá funcionar. É uma tendência também que sua mente enfatize as dificuldades de chegar no objetivo, né? A resiliência diminui bastante, pouca perseverança, pouca persistência, tendência de ficar no senso comum. Então, vai acabar ficando igual a todo mundo, né? Lembre-se que empresários sem energia emocional atrasam suas empresas, por mais que façam uma boa gestão. Eu já atendi empresários que tinham uma excelente gestão, mas por terem uma energia emocional muito baixa, por não terem ajustado a sua mentalidade, não conseguiram gerar bons resultados na sua equipe e, consequentemente, a sua empresa. Eles viviam sob estresse. Isso deixava a equipe emocionalmente abalada e eles não percebiam que a culpa era deles. Lembre-se que empresas sem energia emocional não vão para frente. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Você precisa ser uma pessoa diferente. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, precisamos cultivar uma mentalidade de crescimento, enxergar oportunidades e nos capacitar para alcançar essas oportunidades. Foi isso que aconteceu com o meu cliente e amigo Fernando em 2014. Só por aplicar o primeiro passo, que esse que foi citado agora, e o terceiro passo, ele conseguiu aumentar em 8 meses o seu faturamento em 80% e eliminar 100% das dívidas. Vamos então para o segundo passo. Construir cultura forte, uma cultura de engajamento. Bom, o que é cultura? Podemos definir cultura como sendo o jeito como a sua empresa funciona. Uma cultura forte é aquela que, quando perguntam, seja para o dono, seja para a pessoa que serve o café, quando pergunto para essas pessoas como que as coisas funcionam nessa empresa, ambos respondem a mesma coisa. Não é divergente a resposta. Uma cultura forte é aquela que possui liderança forte, que estão conectados com a equipe, com foco nos resultados. Ela tem um funcionamento previsível, mesmo quando o dono não está lá, e funciona ainda assim do jeito como o dono deseja.
E quando eu falo sobre que é uma cultura de engajamento, significa que essa cultura consegue fazer as pessoas comprarem a sua briga, ou seja, as pessoas, os colaboradores compram o propósito dessa empresa, que é traduzido através de metas. Inclusive, quando eu atuo nas empresas, eu ajudo na construção de um código de cultura, que serve como base para educar as pessoas, desde aquelas que estão entrando no time agora, como aquelas que já fazem parte da empresa há anos. Então, você que está assistindo essa aula precisa construir seu código de cultura, ou seja, informar as pessoas como que as coisas funcionam lá dentro e deixar tudo isso traduzido por meio de um manual, de um código, que ele é amplamente divulgado e repetido na empresa. Bom, e quais são os benefícios, então, de construir uma cultura, né? Construir o código de cultura com uma cultura forte? Bom, o que constrói uma empresa forte não é seu produto ou serviço, é a sua cultura. Por exemplo, a IBM, por muito tempo, foi a empresa com maior valor de mercado no mundo inteiro. E o produto e serviços, os produtos e serviços oferecidos pela IBM não eram os melhores do mundo, sabe? A Bembev, por exemplo, que é a empresa do trio de empresários brasileiros, que eram banqueiros famosos no mundo inteiro, inclusive compraram a Budweiser, a Burger King, entre outros. Bom, o que eles fizeram de especial ao comprar as empresas, sabe o que foi? Eles levaram a cultura de quando eles eram banqueiros. Olha que interessante. E expandiram essa cultura em todas as suas outras empresas. Outro benefício da cultura é que você gera a atração das pessoas certas. As pessoas se identificarão com a sua empresa, com a cultura da sua empresa. Então vai ficar mais fácil fazer um processo seletivo, mesmo que a sua empresa seja pequena, com 3, 2 funcionários, não tem problema, tá? É mais fácil resolver os problemas antes que eles se tornem grandes. Então não adie essa decisão importante. Outro benefício, aumento do engajamento. Quando você contrata as pessoas certas, vai ficar mais fácil criar engajamento nessas pessoas, né? E o resultado é que fica um clima organizacional positivo. Um exemplo disso é da Bembev. Não é todo mundo que se adapta ao clima daquela empresa, né? À cultura daquela empresa. Entretanto, aquelas pessoas que se adaptam àquele estilo de empresa, aquela pegada que eles têm, gosta muito da empresa e faz propaganda para outras pessoas da empresa onde trabalha. Bom, e por que você não faz isso? Muitos não constroem uma cultura porque simplesmente não sabem que isso existe, né? Ou não sabem como fazer, né? Mas descontando esse motivo, quando as pessoas sabem o que é uma cultura empresarial, uma cultura organizacional, o que alguns acham? Alguns acham que isso é coisa de empresa com muito dinheiro, coisa de empresa grande. Aí acreditam que o RH que vai colocar as pessoas certas na empresa. Então, o que acontece geralmente? Quando a empresa começa a crescer um pouco, ela contrata um RH e ela delarga, note, ela não delega, ela delarga essa função, essa responsabilidade. E nada de errado, tá, em ter um RH, ele é super útil. Só que cada um tem que fazer o seu papel. Você, como dono de empresa, precisa ser claro ao criar uma cultura bem definida para que o RH faça parte dele, atraindo a pessoa certa. Já outras pessoas acham que o local onde moram não possui gente qualificada. E o que você precisa ter em mente em relação a isso? Você precisa de gente comum que faça coisas extraordinárias devido à liderança, orientação e acompanhamento que você vai exercer. Precisa de pessoas que estejam relacionadas à sua cultura, à cultura da sua empresa, porque isso vai gerar comprometimento e engajamento. Não adianta você trazer o cara muito qualificado, trouxe o cara de uma ótima universidade, de Harvard, mas se ele não estiver comprometido, do que isso vai adiantar? De nada, ou de muito pouco, né? De acordo com o Sebrae, capacitação técnica, conhecimento, enfim, qualificação técnica, ela garante só 15% de resultado.
São as habilidades, os comportamentos, as atitudes que geram resultados de pelo menos 85%. Então, você precisa de gente comum que fique engajada com a sua cultura e que consiga, então, realizar coisas extraordinárias devido à liderança e orientação que você vai exercer. Bom, se você não cuidar da cultura, bom, você vai ter uma vida de bombeiro, vai viver apagando incêndio, vai ter uma liderança frágil. Entenda uma coisa, olha, não existe cultura forte com liderança frágil e vice-versa. As duas coisas precisam ser trabalhadas juntas. Um outro problema que você vai ter, colaboradores desmotivados, que às vezes vão falar mal da sua empresa e que não veem a hora de mudar de emprego. E muitas vezes isso vai gerar rotatividade, gerando assim custos financeiros e de tempo. Outro problema é que você vai ter perda de clientes. Lembre de uma coisa, olha só. O nível de satisfação do seu cliente é diretamente proporcional ao nível de satisfação do seu pior funcionário. Ter um funcionário ruim, ou seja, que não está adaptado à sua cultura, que não está engajado, pode gerar um revés muito grande para a sua empresa, porque ele vai refletir essa insatisfação dele no seu cliente. E quem vai perder vai ser você. Certa vez eu recebi uma mensagem de uma cliente, né, a Renata, ela é dona de uma pizzaria. E é interessante o que ela me disse, né? Ela falou assim, Márcio, faz um mês que eu estou administrando a empresa à distância. Graças aos nossos encontros, estou conseguindo administrar e acompanhar o desenvolvimento da equipe. E o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos cultura da empresa dela, mesmo sendo uma empresa pequena, com 7 funcionários, se eu não me engano. Então, trabalhamos cultura e trabalhamos o próximo passo que eu irei falar agora. E o terceiro passo envolve delegar de forma profissional. Não é delargar, não é pedir para os seus funcionários realizarem algumas tarefas, não é bem assim. É delegar de forma profissional. Steve Jobs já disse, dedique-se naquilo que você é bom e delegue todo o restante. Você talvez já tenha reparado que existem algumas funções na sua empresa que você é bom fazendo e é feliz quando as executa. Mas vamos aumentar o teu grau de consciência em relação a isso. É importante que você descubra quais são seus pontos fortes, seus talentos dominantes e também entender quais são as atividades na sua empresa que geram maior retorno para ela, para que você dedique então seu tempo e energia nessas tarefas e atividades, enquanto delega todo o restante. Se tua empresa é pequena, talvez possui até 10 funcionários, né, nessa média, você precisa delegar aquelas tarefas nas quais você é fraco fazendo. Agora, se a tua empresa cresceu ou está crescendo e o quadro de funcionários está aumentando, você vai ter que começar a delegar aquilo que você é bom. E quem fala isso não sou eu, é o autor do livro Scaling Up. Então, é importante que você entenda a importância desse passo, de delegar de forma profissional. Tá? E o que é delegar de forma profissional? Então, envolve colocar as pessoas certas nos lugares certos. E para isso, obviamente, você precisa entender no que cada pessoa que você contratou é boa. Né? Para quê? Para que você coloque ela no lugar certo, para que ela consiga performar ao longo do tempo. Envolve também você criar descritivos claros da função, que envolve colocar metas que estão integradas com as metas da empresa. Também diz o que é exatamente esperado do colaborador, a fim de que ele nunca diga que ele não sabia que era para entregar determinado resultado, ou que ele não sabia que era esperado dele um comportamento diferente do que ele teve. Não. Esse descritivo deixa muito claro exatamente quais são as suas expectativas. E um outro passo importante, quando falamos em delegação profissional, é criar uma rotina de reuniões de alinhamento. Né? Geralmente os empresários, pelo menos na grande maioria dos casos, não conseguem criar uma rotina disso. Acabam deixando ao acaso, e o que é deixado ao acaso nas pequenas e médias empresas acaba não sendo feito, ou apenas é feito quando o problema já está instalado. Então, além disso, além do descritivo, da reunião de alinhamento, colocar a pessoa certa no lugar certo,
é importante que você tenha em mente a construção de alguns manuais ou procedimentos operacionais padrões para algumas atividades que são repetitivas. Então, ou que você já percebeu que determinada forma de executar gera maior resultado. Então, esses manuais são importantíssimos de serem construídos. E quais são alguns dos benefícios de delegar de maneira profissional? Bem, lhe dará liberdade para cuidar da estratégia da empresa. Também lhe dará tempo para cuidar de outras esferas de sua vida. Também possibilitará que seus colaboradores fiquem motivados. Por quê? Você vai estar demonstrando que confia neles. Entenda, as pessoas gostam de fazer gol, elas gostam de serem desafiadas. Seus colaboradores querem sentir que são úteis. Então eles vão perceber que você confia neles para a execução daquela tarefa, daquela missão. Também lhe permitirá uma contratação mais precisa. Quando você determina o que você fará e o que vai ser delegado, você vai ter clareza de que tipo de pessoas exatamente você vai precisar para a sua empresa. Então você vai ter uma contratação focada e precisa. E por que hoje você ainda não faz isso? Bom, alguns não sabem delegar de forma profissional, mas mesmo alguns que sabem delegar dessa maneira, eles acreditam que eles fazem mais rápido ou fazem melhor. Ou talvez pensem que as pessoas possam errar e de fato elas vão errar, tá? Isso faz parte. O cliente pode querer que você mesmo execute, então essa é uma outra armadilha. Cuidado, tá? Alguns acham que delegar demora e ainda outros acham, né, o velho chavão, que engorda o boi ao olho do dono. Agora, se você não delegar de forma profissional, o que vai acontecer? Vai restar para você fazer. Vai ter retrabalho, seus colaboradores podem ficar desmotivados, vai ter excesso de trabalho, estresse, cansaço. Então só tem malefícios em não delegar. Em suma, se você quer crescer, isso não é opcional. Você tem que aprender a fazer. Vamos agora para o penúltimo passo, tempo estratégico. Envolve gerenciar seu tempo de modo a utilizá-lo com foco em atividades que geram valor à sua empresa. As pessoas às vezes até utilizam agenda, utilizam listas de tarefas, mas isso acaba sendo ineficiente quando a gente fala de crescimento da empresa ou de liberdade. O objetivo é que você tenha uma agenda focada em tarefas que geram valor à sua empresa. Então, pode envolver estratégias para fazer sua empresa crescer, né? Gerar inovação, saber o que seus clientes desejam a mais, criar uma linha de serviços premium, né? Uma linha de serviços mais cara. Mas também pode envolver você gerenciar muito bem os 3 P's, né? Pessoas, processo, produto. Pode envolver você cuidar do financeiro, pode envolver também cuidar bastante da cultura da sua empresa, enfim, que são atividades também estratégicas que criam condições para que a sua empresa funcione de maneira mais fluida, que criam condições para que até mesmo você crie uma franquia da sua empresa, quando você consegue equilibrar todas as atividades que são importantes para o bom funcionamento da empresa. Cuidar do financeiro, por exemplo, é uma atividade estratégica importantíssima, é o coração do seu negócio. Então você precisa criar metas para fluxo de caixa, metas para lucro, meta de redução de despesa. Infelizmente, uma boa parte dos empresários não faz isso, não prioriza fazer isso e acabam focando-se em urgências. Eu, Márcio, gosto de dizer que uma das atividades de tempo estratégico tem a ver com cuidar da sua vida. Você não precisa esperar ter uma empresa perfeita para começar a aproveitar sua vida. Você pode começar a resgatar já agora aquelas atividades que são importantes para você, que geram valor, né, para a sua vida. Se dedicar também a atividades que eliminem o estresse, né, para você gerenciar bem a sua energia. Eu já citei nessa aula que empresas que não gerenciam bem a sua energia, elas não vão para frente. Então, você como dono da empresa, como líder, precisa gerar uma energia
gerar energia positiva na sua vida. Você precisa se manter bem para produzir uma boa empresa. Afinal, uma árvore ruim não produz bons frutos. Uma frase muito legal utilizada pelo Michael Gerber é: a empresa é a cara do dono. Então, se você não estiver bem, isso impactará na sua empresa. Vamos citar aqui alguns dos benefícios de você utilizar seu tempo de forma estratégica. Um deles é o aumento de lucro. E o motivo é muito simples. Você vai conseguir gerar uma melhoria da experiência do cliente com a sua empresa, aumentando assim a sua fidelização. Vai criar uma empresa atualizada de acordo com o mercado, uma empresa inovadora. Você vai ter clareza sobre o resultado que a sua empresa está dando. Você vai saber se ela evoluiu ou não. Outro benefício é a diminuição da correria. Sabe, as pessoas vivem falando que estão na correria. A gente tem que parar de correr, sabe? Começar a andar e começar a apreciar a paisagem à medida que a gente caminha rumo ao objetivo que a gente tem para a nossa vida. Então, chega de correria, vamos começar a caminhar e viver de uma forma que tenha mais sentido, né? Outro benefício que eu não poderia deixar de citar é o aumento de autoestima. O que acontece? Seu senso de valor pessoal ele vai crescer à medida que você faz coisas que, segundo o seu juízo de valor, são importantes. Então, você se dedicar às atividades corretas na empresa, se dedicar àquelas atividades que têm a ver com seus talentos inatos, se dedicar a tarefas que façam sua empresa crescer, se dedicar a alguns prazeres pessoais, à família e entre outras atividades que dão prazer e dão significado à sua vida, começará a alimentar o sistema de recompensas do seu cérebro. Isso vai gerar um ciclo virtuoso em sua vida e também nos seus negócios. E conforme você entra nesse ciclo virtuoso, as coisas vão prosperando e vão melhorando, vão aumentando cada vez mais a qualidade da sua vida. Agora, por que você nem sempre dedica seu tempo de forma correta? Por que você não consegue bloquear na sua agenda o tempo estratégico? Bom, acontece que muitas vezes estamos na esperança de que as coisas vão melhorar e então nos dedicaremos a tarefas importantes. Lembre-se, se você não priorizar aquilo que é importante, nunca encontrará um tempo hábil para realizá-lo. Outro motivo para você não fazer isso é achar que é normal, né? Essa é uma tendência comum. As coisas estão corridas agora, em outro momento eu farei isso. Então a gente vai procrastinando, a gente vai adiando aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Uma outra razão é a seguinte: alguns falam, Márcio, a vida de empresário é assim mesmo, né? A vida nos dias de hoje é assim, não está fácil para ninguém. Então acabou que virando um consenso de que empresários, empreendedores têm que trabalhar muito. E não precisa ser desse jeito sempre. Essa outra também merece um Oscar, né? Está corrido para todo mundo, está todo mundo na correria. Então a gente acaba aceitando que isso é normal, né? E eu me recuso a acreditar nisso. Isso é comum, sim, é comum para uma grande parte da população. Mas existem aquelas pessoas que não querem fazer parte desse todo, né, dessa massa. Tem algumas pessoas que querem ter resultados diferentes na sua vida. Bom, se você não priorizar o que é importante, se você não ajustar seu foco, sua empresa não vai sair do lugar. Simples assim. Não vai melhorar em termos de gestão. Vai manter uma cultura frágil, isso vai aumentar o seu estresse, vai ter uma vida de bombeiro, vai continuar apagando incêndios, desengajamento, metas não alcançadas, dívidas, estresse, problemas de saúde, sensação de que a vida não está passando ou de que as coisas não evoluem. Com isso, pouca realização e pouca satisfação na vida. Tem certeza de que é isso que você deseja? Busque ajuda. Esse é o quinto passo. Busque um especialista para lhe ajudar, porque fazer tudo sozinho é muito mais difícil. Você nem sempre vai perceber as lacunas que lhe faltam. Você não sabe o que está faltando aí. Eu consegui avançar bastante porque eu obtive ajuda e até hoje eu possuo mentores que me acompanham. Vou repetir para enfatizar: sozinho é muito mais difícil.
A diferença entre simplicidade e facilidade é muito grande, né? Um amigo meu dizia o seguinte: simples é o que está na mão, mas fácil é o que está na mão de quem consegue executar. E existem diversos benefícios em se buscar ajuda. E um deles é a velocidade de alcançar os resultados. Porque, conforme eu falei, você não sabe o que você não sabe. Você não está plenamente ciente do que está faltando para que você consiga. Então é muito mais eficaz e produtivo saber o que já funciona e fazer o mesmo. Em pegar esse modelo e aplicar na sua empresa. Você não precisa aprender no erro. Você pode aprender com quem já errou. Outro benefício é a economia de tempo. Você não vai precisar ficar investindo mais tempo procurando soluções e mais soluções e tentando fazer. Temos muita informação disponível hoje, inclusive na internet. Isso acaba nos confundindo qual caminho trilhar. Então, buscar a ajuda de alguém que sabe como fazer é uma grande economia de tempo e energia. Um outro benefício de buscar ajuda é de você já obter, por meio dessa ajuda, um plano de ação, um passo a passo, que vai lhe trazer uma clareza do caminho a ser trilhado. Quando a gente busca ajuda, isso aumenta nosso grau de comprometimento, porque muitas vezes nós pensamos em desistir. Todos nós já passamos por isso. Jack Welch, da General Electric, já dizia que todo mundo precisa de um coach. Um outro benefício de buscar ajuda é amenizar a solidão de empreender. E um outro benefício bem tangível é o retorno que traz sobre o investimento, que é de 529%, segundo a Metrics Global, além de um aumento de produtividade de 53% e um aumento de 61% na satisfação no trabalho. Então, até cientificamente, é melhor quando você tem um especialista naquilo que você busca para lhe orientar e para trilhar o caminho junto contigo. Agora, por que muita gente não busca ajuda? Bom, a grande maioria não busca ajuda porque acha que consegue sozinho. Alguns falam que é porque não tem dinheiro, não querem investir, mas a verdade é que acham que conseguem sozinhos, talvez vendo informações na internet. E de fato, né, a internet tem muita informação. E toda essa informação, por exemplo, que você está obtendo nessa aula, ela, de alguma forma ou de outra, ela está na internet. Só que, veja bem, o segredo não está em obter a informação. Não é a informação em si que faz diferença. O segredo está nos 2% de informação que você perde quando você busca a informação de forma fracionada. Aí você tenta aplicar algumas coisas que eu falei aqui, por exemplo, na aula, e você não consegue o resultado. Por quê? Porque está faltando 2%. E tem um exemplo que deixa isso muito claro. Vamos supor que você decida fazer um bolo de limão. Obviamente não pode faltar limão, mas também não pode faltar farinha, ovos, leite, açúcar e daí por diante, né? E você é inteligente, você sabe disso. Mas tem um ingrediente que nunca pode faltar e ele é imperceptível. E talvez ele seja menos de 2% da receita. Sabe qual é? Fermento. Você pode utilizar tudo da melhor qualidade, o melhor forno, os melhores ingredientes, a melhor farinha, os melhores limões, mas se faltar fermento, o seu bolo não vai ficar bom. Então, esses 2% não podem ser subestimados. Uma outra razão para você não buscar ajuda é quando você procrastina com essa decisão, né? Você deixa para depois. Você até percebe que precisa, mas acha que não é o melhor momento para as suas finanças, né? Não é o melhor momento para você investir em buscar ajuda, né? Bom, e é justamente por as finanças não estarem boas que você precisa de ajuda para que elas consigam melhorar. Uma outra razão, alguns percebem que precisam de ajuda, mas acham que estão sem tempo. Mas é justamente porque você está sem tempo que você precisa de ajuda. Simples assim. Bill Gates tem um ótimo conselho. Todo mundo precisa de um coach. E talvez você esteja pensando nesse momento que eu seja uma pessoa suspeita para falar essa frase. E de fato eu acabo sendo uma pessoa suspeita.
mas você não precisa necessariamente pedir a minha ajuda. Você pode pedir ajuda de quem você quiser, que seja de sua confiança, um mentor, um conselheiro, um consultor, um coach. Enfim, todos nós precisamos de uma ajuda externa, de alguém que nos ajude a enxergar e corrigir nossos pontos cegos. Se você não buscar ajuda, as coisas podem continuar como estão e a tendência é de que continuem como estão. Elas podem até melhorar, mas num ritmo que talvez não seja o dos melhores. E isso pode gerar um grande custo de oportunidade para você. E se você não buscar ajuda, talvez possa até haver alguma melhora devido a alguma demanda do mercado, mas vai ficar muito longe do resultado que você poderia obter caso procurasse ajuda. Agora, se você chegou num platô, está batendo aí num teto e sente que não consegue avançar, busque ajuda. E eu quero fazer um convite para você que chegou até aqui nesse momento, que chegou até esse ponto da aula. Um convite para fazer uma sessão estratégica comigo, onde iremos analisar os principais problemas pelos quais você passa, o que tem causado dor de cabeça em você, o que tem tirado seu sono. Aí nós iremos criar um plano para que você consiga ter a vida que deseja como empresário. Mas antes de eu lhe fazer esse convite, eu preciso lhe dizer que não faz sentido a gente continuar aqui essa conversa se não for para fazer a sua empresa crescer, se não for para fazer seus lucros aumentarem, para resolver seus problemas com a sua equipe, para arrumar essa bagunça aí na qual você acabou se colocando e profissionalizar o jeito como você toca a sua empresa e lhe dar tempo livre. Se isso faz sentido para você, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Agora, caso isso não faça sentido, agradeço você ter chegado até esse ponto da aula, agradeço por você ter assistido a essa aula e me despeço de você. Muito obrigado de verdade. E se você está aí assistindo a essa aula, eu tenho uma proposta muito boa. Eu vou lhe dar a oportunidade de fazer uma sessão estratégica gratuita que vai gerar muito valor ao seu negócio. E nessa sessão estratégica você terá total clareza do estado atual da sua empresa, visão futura do seu negócio, pontos que podem ser trabalhados, você vai descobrir o que está te impedindo de crescer, vai encontrar novas oportunidades e diversas outras descobertas sobre a sua empresa. E também vai ter a liberdade de escolher a vida que deseja ter como empresário. Então é muito importante que você tome essa decisão agora. Você só precisa clicar no botão para agendar sua sessão estratégica gratuita, que está nesta página onde está esse vídeo. Você vai observar que vai aparecer um botão nessa página. Na verdade, já apareceu esse botão. Então você vai clicar nesse botão e vai agendar a sua sessão estratégica gratuita. Você será encaminhado para uma página onde precisará preencher um formulário, tá? Você vai precisar responder algumas perguntas sobre você e sobre sua empresa. Porque o que acontece é que não é possível que você me passe tudo sobre a sua empresa no momento dessa sessão. Cada caso é um caso. Então, eu preciso entender um pouco melhor sobre a sua realidade e a realidade da sua empresa. Eu faço isso porque essa é a forma mais rentável de eu entrar em contato com potenciais clientes. Porque então saberei se consigo ajudar ou não. E apesar desta aula ser gravada, eu tenho uma programação quase que padrão, que me permite atender poucas pessoas de maneira dedicada. Então, caso eu perceba desde já que eu não posso lhe ajudar, já lhe avisarei. Então, nós economizaremos tempo, tanto eu como você. Mas pode acontecer de chegarmos juntos à conclusão de que é uma boa ideia trabalharmos juntos, uma vez que meu programa possa atender suas necessidades. E de uma coisa eu tenho certeza, para mim não faz sentido estar aqui para ocupar seu tempo à toa. Eu estou fazendo uma proposta para você que é muito valiosa para o seu negócio. E talvez nesse momento você esteja pensando, se perguntando se deverá ou não fazer esta sessão, visto que você não sabe se vai poder investir no meu programa de treinamento.
Então, quero lhe assegurar de que você pode ter certeza absoluta de que eu não irei lhe empurrar uma venda a todo custo, até porque eu já tenho experiência de saber que isso não funciona. Meu cliente precisa querer a solução que eu proponho e deve estar disposto a pagar por ela. E se eu perceber que a pessoa que está na minha frente ela está muito hesitante, eu não levo à frente essa proposta. Agora, se você acredita que eu tenho a solução, nós poderemos sim falar sobre o meu programa. Se não, será um prazer ter lhe conhecido. Então, clique no link e marque a sua sessão estratégica. Agora, se você está pensando se você está no momento certo para gerar essas mudanças na sua empresa, lhe garanto que nessa sessão gratuita nós iremos analisar juntos se esse é seu momento. Se esse é o momento para você conseguir levar sua empresa para o próximo nível, ou se você está no momento de fazer as mudanças necessárias para ter uma vida mais leve e mais rentável. Afinal, fazer tudo isso que você aprendeu nesta aula envolverá muito comprometimento. E eu faço de tudo para perceber se a pessoa que está na minha frente está no momento correto. De uma coisa você pode ter certeza: eu não quero clientes que me paguem, eu quero clientes que se comprometam. Então, clique no link para marcar sua sessão estratégica e iremos juntos analisar se este é o momento. Ou talvez você esteja na dúvida se esse programa funciona ou não para você. Bom, então é exatamente por isso que você deve marcar, para analisarmos se nosso programa se encaixa nas suas necessidades. Afinal, você chegou até o final dessa aula, o que não é fácil. Então eu acredito que você sim merece esse voto. Você merece uma hora do meu tempo. Bom, se tudo isso fizer sentido para você, agende então sua sessão estratégica gratuita agora, pois eu estou muito disposto para esclarecer os principais motivos que estão travando o seu negócio e quero lhe orientar sobre como fazer sua empresa crescer e se tornar uma geradora da vida que você almeja. Bem, eu fico à sua disposição. Um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia aqui nessa aula.